Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E hoje nós vamos falar sobre a função Digital Write. Valeu, pessoal! Então, na aula de hoje, nós estamos dando continuidade à nossa série de aulas sobre funções do Arduino. E nós vamos falar hoje sobre a função Digital Write. Em continuação do que nós dissemos em algumas aulas anteriores, na qual a gente falou sobre a função Digital Read, lá o desafio era pegar um sinal analógico e converter num sinal digital. Aqui a questão é diferente, porque a gente não converte o sinal, mas sim a gente gera um sinal digital. E para isso eu vou retomar um dos primeiros códigos que a gente trabalhou aqui no curso, que foi aquele código do Blink LED. Então é um código que acende um LED por 1 segundo, apaga e espera 1 segundo. Então ele gera esse tipo de sinal, né? No caso aqui, no pino LED built-in, que é o pino digital 13. Então ele fica por um tempo com uma tensão de 0 volts por 1 segundo e depois 1 segundo na tensão de 5 volts. E assim ele vai alternando. E com isso ele gera um sinal na porta 13. Vamos olhando aqui as linhas principais desse código. Então, na parte onde ele faz Digital Write, LED built-in, que é a identificação do pino, e Write, são os momentos onde a tensão no pino 13 é de 5 volts. Então, nesses momentos, ele produz uma tensão de 5 volts na porta. Nos momentos onde a gente tem Digital Write, LED built-in low, nesse momento é aplicado no pino uma tensão de 0 volts. O código do Arduino, para fazer tudo que é feito dentro da função Digital Write, como vocês podem ver, é bem complexo. Tem várias conversões, verifica se é um pino de verdade, se não é, faz um monte de coisa. E graças aí ao nosso Arduino, que nos provê aí uma placa e um framework legal, fica tudo isso encapsulado em apenas uma função chamada Digital Write, na qual a gente passa o identificador do pino e o valor que a gente quer aplicar, se é write ou low. Então vamos lá conhecer detalhes da função. Digital write tem esses dois parâmetros, conforme nós já falamos. O primeiro deles é o pino, e aqui não tem muita novidade. A gente já viu que a gente pode referenciar os 14 pinos digitais, de 0 a 13, e pode referenciar também os pinos analógicos. Então ele faz aqui, quando você passa o valor como write, ele aplica uma tensão que depende da placa. Na maior parte das placas, na Uno, por exemplo, é 5 volts. Em outras placas de tensão de alimentação menor, é 3,3 volts. Então, você tem que consultar os detalhes da placa que você está usando. Mas, no caso do low, invariavelmente é 0 volts. Conforme a gente já tem falado aqui, os pinos de entrada analógica também podem ser usados com a função Digital Write, com algumas exceções. Por exemplo, nas placas Arduino Nano, Pro Mini e Mini, os pinos A6 e A7 só podem ser usados como entradas analógicas. Vamos ver aqui exemplos de uso. Então, esse aqui é o código idêntico ao que a gente trabalhou na aula anterior, só que agora com destaque para as linhas onde a gente usa a função Digital Write, no pino 13 como write ou no pino 13 como low. Como a gente tem aprendido nas aulas anteriores a melhorar o nosso código, com refatorações de código que produzem a mesma funcionalidade, mas ou o código fica mais eficiente ou mais elegante, nós vamos agora aprender a usar constantes para identificar as portas, né? Então, a linguagem C ela possui um recurso bem interessante, que é o recurso aqui de define. Qual que é a diferença desse recurso em relação a utilizar uma variável? É porque dessa forma aqui a gente não gasta espaço em memória, zero de espaço em memória. E apesar do seu computador ter uma memória mais do que suficiente, os nossos chips, os nossos microcontroladores possuem uma quantidade de memória bem restrita. Então, quando estamos trabalhando em programação para sistemas embarcados, memória é um recurso bastante finito. Então, aqui a gente define essas constantes, btn pin com valor 2 e LED pin com valor 13. É legal porque essas conversões elas ficam só no início do nosso código e ao decorrer do código a gente usa essas constantes. E a gente tem duas principais vantagens. A primeira delas é a legibilidade.
Então, assim, você vê que você lê o código com mais naturalidade. Então, digital read. If digital read no pino aonde está o botão. Antes estava escrito aqui 2 e você que tem que lembrar que esse é o pino que está o botão. Quando você tem uma sketch com apenas um botão, com apenas um LED, fica fácil. Mas se você tem uma sketch com 5 botões, com 10 LEDs e tal, então já é muito melhor você usar esses nomes que identificam. O LED que é vermelho, o LED que é de ligar, o LED que é de stand-by, sei lá. Então você pode criar esses nomes e atribuir os valores. E isso sem gastar nenhuma memória, porque essas conversões são feitas pelo pré-compilador. Então, antes do programa ser compilado, ele já faz essas conversões e o código que vai de fato para o chip já é um código com essas conversões resolvidas antes da compilação, não sendo necessário a alocação de espaço em memória com variáveis ou coisas do gênero. Então, com isso, a gente termina mais uma aula e vejo vocês até a próxima aula. Lembre-se de seguir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Um abração, até mais.